Chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição, cujo título é Perseverando na Fé. Pastor Wagner, o que acontece sempre que deixamos de manter constante diligência em fazer cada vez mais firme nossa vocação e eleição? E dê exemplo. Olha só, nós temos aqui a experiência, né, do profeta Ezequiel direcionando mensagens ao povo de Israel. Diz assim: quando eu disser ao justo, Deus falando pela boca do profeta, que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, quer dizer, a pessoa não pode pensar que a vitória de ontem vai lhe ajudar diante de Deus na luta de hoje. Não resolve. Diz mais: não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então, o que acontece sempre quando deixamos de lutar perseverantemente? Acontece isso aqui, de que nós podemos morrer na nossa iniquidade. Temos o exemplo aqui de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, lutou ao lado de Deus, mas num determinado momento Davi deixou de olhar para Cristo, vacilou, pecou, caiu e colheu os frutos amargos de sua desobediência. Ou seja, a sua justiça do passado não o livrou de, no presente, quando ele deixou de olhar para Cristo, quando ele deixou de estar conectado a Jesus, não o livrou de pecar e de cair. Então, o que isso nos ensina também? Que a vitória de ontem não me serve para nada no dia de hoje. A vitória daquele dia serviu para ontem. Hoje eu preciso de uma outra vitória. E amanhã uma outra vitória. Então, a vida cristã, ela é uma vida contínua. E é cada dia uma luta diferenciada da anterior, e cada dia tem que ser uma vitória. Ou seja, a nossa vida, ela é construída aqui de vitórias. Ou seja, não de vitória, mas de vitórias. Cada dia uma vitória. Na nossa lição aqui, na nota da página seguinte, ainda abre nossa mente ao dizer assim, ó, na segunda linha: quando os fiéis se desviam de sua justiça e praticam o mal, a justiça passada que demonstraram não os salvará da ira de um Deus justo e santo. Por quê? Porque Deus sempre avalia o presente. Deus é aquele Deus que não se preocupa com o passado, desde que você se arrependeu dos seus pecados e parou de praticá-lo. Então, ele não vai, nesse contexto, exigir da sua vida passada aquilo que você não conhecia, desde que você se arrependeu e mudou de vida. Mas Deus irá, sim, observar o que ocorrerá no seu futuro em base do que você constrói no seu presente. E se você chegar lá, é claro. Ainda nessa mesma nota, na segunda linha desse parágrafo aí que começa com a verdade, mas eu quero pegar na segunda linha que diz assim: mas as Escrituras deixam claro, aqueles que uma vez conheceram o caminho da vida e se regozijaram na verdade, correm o risco de apostatarem e se perderem. Portanto, a necessidade de uma conversão decidida e diária a Deus. Então, a conversão ela não termina nunca. Ela começa, mas não tem fim, porque todo dia é dia de se converter. Todo dia é dia de manter o olhar fixo em Jesus, é dia de continuar firme e decididamente ao lado de Deus. Ou seja, não há descanso, não há pausa. A vitória de ontem, como eu mencionei, ela não me serve para hoje. E a vitória de hoje não me serve para amanhã. Cada dia eu tenho que lutar e sair vitorioso, porque Deus vai avaliar a minha vida, claro, como um todo, mas especialmente o que vai prevalecer são os meus momentos finais. E como eu não sei quando será, eu luto todo momento como se fosse o momento final. Exato. É assim? E a nota, inclusive, traz como exemplo a experiência de Davi no início da nota, né? Ele era um homem que foi tido como um homem segundo o coração de Deus. Sim. Mas em algum momento da sua vida ele se envolveu com algumas práticas que o afastaram dos caminhos do Senhor. E estando distantes do caminho do Senhor, na prática do erro, ele não era o homem segundo o coração de Deus. Então, uma vez sendo chamado homem segundo o coração de Deus, não serve como garantia nenhuma de que amanhã continuará sendo, de que daqui a 1 ano, daqui a 10 anos continuará sendo. O que vai garantir isto é a permanência, né? É a permanência. É a sequência de vitórias, cada dia uma vitória, cada dia uma batalha seguida com uma vitória quando estamos em Deus. E aí isso permanece, mas no momento em que existe um desvio nesse percurso, pode ser a pessoa mais tida como a pessoa mais conectada a Deus. Ou de alto nível, como Eli.
Eli é um exemplo. Que era um sumo sacerdote? Seguiu a vida toda nos momentos finais, vacilou na criação dos filhos, deixou Israel a esmo na questão espiritual, e Eli morreu uma morte desagradável e distante de Deus. Quando ele ouviu que a arca foi tomada e os filhos morreram, diz a inspiração que ele não se preocupou tanto com a notícia da morte dos filhos, mas com a tomada da arca. Ele sentiu que ele tinha culpa e responsabilidade naquela derrocada espiritual que Israel estava levando. Então, Eli é um exemplo de uma pessoa que dedicou a vida a Deus, mas nos últimos momentos ele vacilou e Deus não se lembrará da vida justa do passado dele. Exato. E, inclusive, isso que está sendo apresentado aqui vai exatamente contra uma doutrina chamada doutrina da eleição. Isso. Onde diz que a pessoa que é salva, para sempre salva. Mas não é assim. A eleição ela é confirmada ou não de acordo com as decisões que eu, Luzirley, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, toma em face das situações do dia a dia. Se as escolhas são certas, são de acordo com a vontade de Deus, você está confirmando essa eleição para a salvação. Mas, novamente digo, né? Diariamente. Diariamente. Porque pode confirmar durante a vida toda. Chega lá no final, abre mão disso. É o famoso ditado, nadou. E morreu na praia. Exato. É o caso de Judas também, né? Pois e outros mais teve o privilégio de viver com Jesus 3 anos e meio. Exatamente. Né? Finalmente. Então, e o oposto nós temos do ladrão lá na cruz, né? Exatamente. Porque Deus é justo, né? Isso se chama justiça da parte de Deus. Uma vida toda de pecado, no último momento ali, no apagar das luzes... Se arrepende, se converte e foi salvo. Porque para Deus prevalece os momentos finais. Mas como eu disse, eu não sei quando serão meus momentos finais, então eu tenho que ser firme o tempo todo, né? E nessa colocação que eu fiz, eu já acabei me adiantando na próxima pergunta, e vamos para ela. Tranquilo. Em contraste, descreva qual deve ser nossa atitude e por que devemos sempre nos lembrar desta verdade vital. Bom, é justamente isso aí que você acabou mencionando, né? Que se o ímpio se converte dos seus pecados passados e ele aceita Jesus como Salvador pessoal da sua vida, Deus não vai se lembrar daqueles erros do passado. Porque a justiça de Cristo é poderosa para apagar todos os pecados do passado e do presente também. E dá poder para a gente continuar firme com Ele até o fim da jornada. Então, nós precisamos entender que Deus realmente vai avaliar nosso momento final, nosso presente atual, né? No caso, hoje, eu estou vivo aqui. Davi, você mencionou lá anteriormente, né? Se Davi tivesse morrido na iniquidade dele, ele estava perdido. Só que ele se arrependeu, mudou de vida. Então, Deus também não olhou para o passado, desde que o momento que ele se arrependeu. No caso aqui, a atitude em contraste com a pessoa que vive a vida toda com Deus e deixa e abandona Deus no último dia de vida, morre perdido, o contraste é verdadeiro. A pessoa que passa a vida toda sem Deus e arrepende no último dia de vida e aceita Jesus, Deus também o salva. Então, por quê? Deus é justo e Ele faz um equilíbrio da vida dele, no caso do penitente aqui. E isso deve nos estar sempre lembrando dessa verdade vital. Por quê? Porque nós estamos na carreira espiritual. Ninguém está livre de cair. Ninguém está livre de falhar. Todos nós somos pecadores e todos nós vamos colher sempre aquilo que plantamos. Sempre o efeito da nossa escolha. Então a gente tem que estar atento e sempre escolhendo o certo, o bem, a verdade, a justiça, o lado de Jesus. Para que assim, quando o último momento chegar e ainda estaremos nele, podemos morrer em paz e em segurança, que a salvação será certa, né? Então não podemos vacilar e esquecer que Deus está observando nossos passos diariamente. A nota daí nos traz alguns segredos para manter firme essa nossa dedicação, buscando vitória após vitória nessa jornada rumo ao céu. Faz menção do estudo da Bíblia no último parágrafo. Ande sempre com a Bíblia. Toda vez que aparecer uma oportunidade, leia uma passagem e memorize. Mesmo andando pelas ruas, você pode meditar sobre a passagem lida até gravá-la na memória. Isso daqui é para manter a mente subjugada à palavra de Deus. Porque se não for dessa forma, de repente a mente está ali meio vazia, Satanás sugere algumas coisas, daí o pensamento começa devagar naquilo. Mas aqui diz assim, não, se tem uma oportunidade, se você não está realizando uma tarefa, abre a Bíblia, localize um texto, comece a memorizar aquele texto. Então a mente sempre estará voltada para temas celestiais, se desviando dos pensamentos que Satanás pode sugerir. Um outro aspecto mencionado aí no parágrafo anterior faz menção de que é pecado esquecer, é pecado ser negligente.
Se você criar um hábito de negligência, também pode negligenciar a salvação da própria alma e finalmente descobrir que não está pronto para o reino de Deus. O que isso nos ensina? Que no nosso dia a dia, nós podemos negligenciar, nos afastar de algum pecado, negligenciar, nos afastar de alguma tentação, negligenciar, cultivar hábitos que elevam a nossa mente, hábitos da oração, que já estamos mencionando nessa lição, hábitos da leitura da palavra de Deus, hábitos de fazer o culto em nossos lares pela manhã, pela tarde, hábitos de ter um tempo de compartilhar também da palavra de Deus com outras pessoas. E às vezes nós vamos negligenciando. Exatamente. Se nós pensarmos, por exemplo, como um povo há 20 anos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o fervor missionário que existia. É outro. E hoje o que nós vemos? Será que não estamos negligenciando esse aspecto também de compartilhar da palavra de Deus com outras pessoas? Agora, em se negligenciando, será que Deus não levará em conta essa nossa negligência? Claro que levará em conta. Se Cristo viesse hoje, na situação em que nós estamos como indivíduos, Cristo poderia levar a sua igreja aos céus? Será que eu estaria entre os que seriam salvos? É pecado esquecer, é pecado ser negligente. Precisamos estar alertas para que não venhamos a fracassar no momento em que deveríamos ser vitoriosos. E nós não fracassamos porque a vitória é impossível de ser conquistada. Nós fracassamos porque simplesmente não pegamos na mão daquele que nos trará qualquer vitória sobre qualquer conflito, qualquer situação que o inimigo trouxer sobre nós. Então, bem lembrado, irmão Luzilei, essa frase é impactante, é pecado de esquecer, é pecado de ser negligente. Esquecer e negligenciar as coisas de Deus. Então, isso significa que, e por isso que voltando ao começo da lição lá, eu preciso ter prioridade. E se a prioridade minha é fazer firme minha vocação e minha eleição, eu não vou esquecer minhas obrigações, como você mencionou, tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para ter o culto, tempo para falar de Deus com as pessoas nas oportunidades do dia a dia. Então, eu não posso chegar no fim do dia e falar, esqueci de fazer o culto hoje, ó, esqueci de orar, esqueci de ler a Bíblia. É nesse sentido que é pecado esquecer e ser negligente, porque, na verdade, você não esqueceu, você foi negligente. E você esqueceu porque não colocou como prioridade. Exatamente. Aquilo que a gente põe como prioridade, a gente não esquece. Quem esquece que tem que estar tal hora no trabalho? Não esquece, porque é a prioridade dele. Tem que comer. É o que tem que comer, né? Então, é o que está ocorrendo talvez conosco. Muitas pessoas chegam assim, na própria lição da Escola Sabatina, sábado de manhã. Rapaz, não deu tempo de estudar a lição. Esqueci de estudar a lição. Ó, esqueci em casa. Isso é pecado. A gente tem que entender que isso é um grave pecado diante de Deus. Ele está mostrando para Deus que não está se importando muito com as coisas de Deus. Como que ele esquece de estudar a lição da Escola Sabatina? Como que ele esquece a lição em casa? Como que ele esquece a Bíblia em casa? O celular é difícil esquecer, não é? Mas a Bíblia, mas às vezes estudar a lição, então, de Deus observa tudo isso aqui. Que prioridade as pessoas estão fazendo na sua vida, né? Então, isso aqui é uma reflexão séria para a gente. E pessoas que tratam assim as coisas de Deus, certamente, se não mudarem, vão naufragar lá na frente, na fé. Algum tempo atrás eu construí um pensamento que, depois refletindo, eu percebi que ele ficou um pouco incompleto. Quando eu mencionei, em um outro momento de estudo da lição, que todos nós temos tempo. E eu acabei não concluindo o pensamento, depois percebi que as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Desculpa, não tenho tempo. Irmãos, todos nós temos tempo. O que nós não temos é prioridade. Porque nós temos tempo para lazer, nós temos tempo para passear, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para comprar, temos tempo para fazer tudo. E depois dizemos, nossa, minha vida é tão sobrecarregada que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para oração. Não. O tempo nós temos, o que nós não temos é colocado isso como prioridade na nossa vida. Porque se nós colocamos como prioridade, nós teremos tempo para fazer isso. Exatamente. Porque todas as outras coisas são secundárias. A palavra de Deus vem em primeiro lugar. Há assuntos que dizem respeito à nossa própria salvação devem vir em primeiro lugar. Mas como nós não colocamos como prioridade, daí esse tempo que está secundário desaparece, porque claro que
as demandas do dia a dia, as demandas lícitas. Não estou falando aqui de que você está ocupando esse tempo para fazer um pecado, para você ir e fazer algo errado. Não. O erro está apenas em não colocar isso como prioridade. Mas esse tempo está sendo ocupado com o trabalho, esse tempo está sendo ocupado com outras atividades lícitas. Mas precisamos colocar como prioridade a palavra de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Exatamente. E ele fala lembrar que todos têm a mesma quantidade de tempo, né? Desde o agricultor até o grande empresário, desde o membro comum até o presidente da Conferência Geral. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. O preguiçoso como a pessoa... Trabalhador. Todos têm a mesma quantidade. A questão é priorizar. Exato. O que você está priorizando, né? O que eu estou priorizando? A palavra de Deus, seremos vitoriosos. Se não é, precisamos pensar. Muito bem. Então, nesse terceiro tópico, aprendemos sobre a perseverança, perseverando na fé. Vamos fazer valer isso para alcançarmos a vitória em Deus.